Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 20 de dezembro do ano 2005. Grandes profetas. Nasceram alguns para servir ao Criador, e outros para ouvir. Mas quem dá ouvido? As pessoas nas quais o Espírito Santo desceu sobre a sua cabeça são consideradas grandes profetas. Tu, meu filhinho, foste e és a pessoa que recebeu um dos maiores cargos. Não importa se alguém vier a debochar de ti. És o que és, porque Deus quer assim. O profeta dos últimos tempos. És certíssimo, compreensível e obediente. E fazes tudo o que Jesus te pede, não ligando para os invejosos. Deus, quando formou o primeiro homem de barro, já antes tinha em si a dar a cada um a sabedoria, a quem por ele fosse escolhido, como foi o caso de Abraão, Moisés, Elias, Daniel, Jeremias, a profetisa Esther e tantos outros. E depois que Jesus nasceu, veio por ele mesmo, sendo escolhido primeiro João Batista, para abrir o caminho, anunciando a chegada do Salvador do mundo. E por ele escolhidos vieram também os seus 12 apóstolos, e para completar as Escrituras, os 4 evangelistas, Mateus, Lucas, Marcos e João. Esses tinham que ouvir tudo o que Jesus falava para porem nos pergaminhos e espalhar pelo mundo inteiro. Mas Pedro e Paulo não podiam faltar. E para completar vieram também a escrever Tiago e João, e o livro dos Atos dos Apóstolos. Foi um conjunto de palavras escrito por alguns deles, mas ficou sem encerrar por completo. Então teve que ter um que viesse a escrever as palavras que Jesus deixou para os últimos tempos. E este veio a ser tu, meu filhinho Pedro II, a pessoa mais destacável diante de Jesus. Agora o teu nome já está sendo um problema para os eclesiásticos, por terem que ouvir o que eles não esperavam. Toda a verdade como está no livro, a palavra viva de Deus. Nome este que não tem outro maior. E ai desses que vierem a debochar dessas escritas, por se tratarem das últimas profecias. Esses assuntos são os que ficaram para os últimos tempos, e que meu santo filho quis que eu, Maria, viesse também a entrar no livro sagrado. Mas foram pelas minhas mãos as escritas, não foram pelas minhas mãos as escritas que já passei, mas sou a pessoa maior abaixo dele, e que também pudesse falar abertamente para um profeta autêntico, que és tu, Pedro II. Razão esta pela qual jamais deixaria de estar sempre ao teu lado, por me amares tanto, depois de Jesus, pois sei que por mim me defendes com o máximo de respeito em qualquer lugar que vais. Do teu lado estou sempre, para ouvir as canções que fizeste para mim. Nenhum outro fez letras tão belas, dentro de tua simplicidade, mas é um galanteador de primeira linha, e que conquista com a sua voz. Não só eu, Maria, mãe de Jesus, mas todas aquelas pessoas que me amam também. Maria, Mãe da Luz. Quase que não precisa fazer mais comentário nenhum sobre essas mensagens, né? Só lembrar aqui a Nossa Senhora relatando a hierarquia aqui, né? Como aconteceu que Jesus precisou deixar por escrito. Desde que fez o primeiro homem de barro, já tinha em sua mente que depois ele viria falar e explicar para o ser humano como proceder, como caminhar. Então, desde a época do primeiro homem de barro, depois todos o que ele foi tocando e alertando, todos os santos, todas as santas, né? Todos que foram chamados. E por último, o nosso amado profeta Papa Pedro II, que só
pelas mãos dele, então nós temos esse livro, a Palavra Viva de Deus, com mais de 1 milhão de palavras, né? O céu se comunicando com a terra. Deveríamos todos nós ter este livro em nossas casas com o maior carinho, num lugar de destaque, num lugar que deveria ser o máximo de respeito. Ter ele dentro de sua casa é uma prova de que Jesus está ali. Mas se você acreditar, se você respeitar, porque Jesus diz, Nossa Senhora fala aqui, né? Nome esse, a palavra viva de Deus, nome esse que não tem outro maior para os nossos tempos de hoje, né? Porque é o céu inteiro se comunicando com o ser humano. Aqueles que já estão nessa obra, que já estão nessa caminhada, que têm uma pequena capela em sua casa, já foi dito aqui várias vezes sobre esse assunto, né? Que respeite esse oratório que você tem em sua casa. Se você tem esse livro que deveria ter, né, aberto em sua casa, respeite. Para ter as graças que Jesus nos promete através dessas palavras, tem que existir o respeito, senão Jesus não está ali presente. Né? E não adianta a gente pensar assim, mas Deus é misericordioso, mas Ele é justo. Então a palavra dele tem que prevalecer. E ele diz, aonde não estiver o respeito, eu não estou. Onde estiver pessoa mal vestida, ele não vai estar. Não importa que é dentro da sua casa. Na mensagem ele fala, é dentro do seu quarto só ou no banheiro. O restante da casa não é para andar mal vestido. E as pessoas teimam nisso, né? E depois não vai ter. Diz assim, mas vocês não podem falar dessa forma, mas não é eu que estou falando. Está aqui escrito, né? Então, eu vou acreditar nas mensagens que só me convém? Que só me agrada? Não. É naquilo que está me puxando a orelha que eu tenho que olhar mais atenção. Então, se eu estou errando nessa parte, leia 1, 2, 10, 1000, 1 milhão de vezes, se for preciso, até encaixar na sua mente que você não pode fazer isso. Imagine sair fora da sua casa mal vestido, né? Por que Jesus diz, falou para o profeta tantas vezes, te afasta das praias, te afasta dos salões de baile, te afasta de campo de futebol, porque lá está o escândalo. A praia, a natureza, foi Deus que criou, claro que foi, mas o homem vai lá e estraga. Então não é para nós estarmos lá no meio. Por quê? Porque quando ele vira, ele diz que não vai estar ali. E se eu estou lá, não é porque eu estou lá que eu vou ser salvo, né? Ele vai me buscar no meio dos outros. Se for buscar um, tem que buscar todos. E ele diz, eu não vou estar. E na minha frente não vai chegar pessoas mal vestidas. Uma outra mensagem que eu estava lendo hoje, Jesus fala, o profeta, né, faz várias perguntas, né? Naquela época que estava o padre Francisco, estava no hospital e nós ia ficar sem padre aqui. E o profeta vai fazendo perguntas e Jesus vai respondendo. Depois é Nossa Senhora e depois é São José. E o profeta então pergunta, meu Deus, mas e nós vamos ficar sem sacerdote, vamos ficar sem o corpo de Cristo. E ele diz, mas não estou falando contigo? Então não estás sem. Espiritualmente, eu estou contigo. Estás sendo orientado por tudo que for preciso, então quem te acompanha está sendo orientado igual. Então essa fé nós precisamos ter. Quantas vezes o profeta falou sobre a má vestimenta do ser humano? E ele dizia que Jesus pedia para ele sobre esse assunto. Pegue mais pesado nesse lado, meu filho. E é o lado que as pessoas parece que têm prazer em teimar, né? Em dizer, não, eu faço o que eu quero e pronto. A gente toca nesse assunto sempre porque eu quero levar, né, em frente como o profeta fazia, nessa parte de chamar sempre a atenção nas vestes. Então vai se tornar cansativo, vai se tornar incômodo, né? A gente falar, não. Senão a gente não precisa mais ler a Bíblia, porque são as mesmas palavras a vida inteira. Não precisa mais ler esses livros, porque também já está aí quantos anos em nossas mãos. Então chamar a atenção, falar a verdade tem que ser sempre, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem sabe nesse decorrer dos anos que estão passando, uma pessoa a gente consegue tocar, 2, 3, né? Felicidade para a gente que consegue abrir os olhos dessas pessoas e muito mais felicidade para essas pessoas que são tocadas. E quantas pessoas estão aparecendo novas na obra, que não têm conhecimento? Então, se a gente não tocar mais nesse assunto, esses novos nunca vão ouvir, né, o que a gente tem para falar. Então, tem que ser falado sim, sempre. Sempre a mesma história.
Jesus falou aqui, ó, Nossa Senhora falou nessa mensagem aqui, ó, desde o primeiro homem de barro. E Deus não parou de falar. Sempre a mesma história, sempre o mesmo assunto. Até a vinda do profeta Pedro II. Agora está em nossas mãos e nós temos que lembrar sempre disso. Sempre. Pensem todos nisso, tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, os que estão lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.